Quando você vai contar uma história, você conta cada micro passo que aconteceu, cada detalhezinho, ou é uma coisa mais global, levando a um contexto? Esse processo de generalização, de distorção e deleção é padrão dentro do cérebro. A deleção, ela funciona para o cérebro economizar energia. Entendendo que o cérebro é uma maquininha de economizar energia e ele gasta muito ATP para fazer novas conexões neurais, a deleção é um processo fundamental dentro do cérebro, para ele conseguir ser sustentável, né? A gente não tem como conseguir acessar todas as informações que estão na nossa volta o tempo inteiro. Enquanto você está prestando atenção aqui no que eu estou falando, tem muita informação que está acontecendo, muitas coisas que estão acontecendo aí na tua volta, que estão sendo deletadas, que o teu cérebro não está captando, acessando. Por quê? Ele trouxe um foco para um momento. Esse é o processo de deleção. Quando a gente, como no exemplo inicial, quando a gente conta uma história, a gente não conta cada detalhe, também é um processo de deleção. Qual que é o problema da deleção? É quando a gente deleta o que é bom e assume, e acessa, e recebe o que é ruim. Então, por exemplo, eu dou uma crítica e um elogio. Esquece a crítica e foca só no elogio. Aliás, esquece o elogio e foca só na crítica, aí está o problema. Da mesma forma, esquecer da crítica e focar só no elogio também é um problema, porque as duas informações são importantes. Isso vai levar para a nossa memória, de médio prazo, de longo prazo e também de curto prazo, ele vai levar para a nossa memória uma coisa que chama distorção. Então, quando eu lembro de algo e eu deletei certas informações, eu faço uma distorção. A distorção ela está conectada com o nosso sistema nervoso central. Ela está conectada com as emoções, ou a gente distorce a impressão de algo. Por exemplo, você vai assistir um vídeo, um filme lá, com um grupo de amigos. Vocês estão em 5 pessoas. Se pedir qual a mensagem do filme para os 5, é muito provável que vão ser 5 respostas diferentes. Por quê? Porque cada um teve um processo de deleção e vai causar uma distorção. Tudo isso porque o nosso cérebro tem um outro padrão que chama generalização. É uma capacidade que a gente tem de agrupar informações, em colocar como se fossem em caixas separadas por tópicos. Então, quando a gente generaliza, por exemplo, um exemplo muito simples, assim, eu sei mexer, eu abri uma porta de uma casa. Eu tenho um tipo de maçaneta, eu vou abrir a porta da casa do meu amigo, que é um outro tipo de maçaneta, mas eu nunca mexi nela. Se eu abrir ela para o sentido anti-horário aqui, deve funcionar. Entende? Trouxe um exemplo absurdamente ridículo, né? De fácil de acessar. E é para entender mesmo que é esse processo de generalização, só que a gente leva ele para um outro level. E aí o nosso cérebro, para evitar gastar energia, para tentar ser o mais econômico possível no ATP, é um padrão mental comum a generalização, e a gente acaba se tornando generalista e superficial. É uma tendência do cérebro, é uma preguiça de se aprofundar nos assuntos, ou de se aprofundar principalmente em assunto que não te interessa. Não quero saber disso. Ou você generalizar como, não, já entendi isso. A pessoa fala 2, 3 palavras, explica um detalhe ou outro ali, você, não, já compreendi. É pouco provável que você tenha compreendido, porque o cérebro ele tem essa tendência de generalizar. Então ele deleta, ele distorce e ele generaliza. Ficou claro para você? Conseguiu entender um pouquinho do que é uma deleção, uma distorção e uma generalização? Se você curtiu, gostou, comenta aqui embaixo,
Manda para o teu amigo, compartilha esse post para mais gente ter acesso a essa informação.